Mais uma vez do canal Automotive Oficial, eu, Jason Cossiange, com mais um convidado. Esse cara aí, olha, blindagem com ele não é pouca coisa, não. Estou com meu amigo aqui, Edson Espinosa, consultor, engenheiro, e é o cara que faz um trabalho, conhece bastante aí sobre esses carros atuais chamados híbridos e elétricos, e o tema hoje é sobre baterias de híbridos e elétricos. Espinosa, obrigado por aceitar o convite, valeu aí por colocar aí na sua agenda aí, que eu sei que é tumultuada, esse tempinho para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Jason, valeu, obrigado, cara. Parabéns pelo canal aí. E, cara, uma iniciativa muito bacana, muito louvável, porque nos dias atuais, cara, informação é tudo. E você fazendo esse movimento aí, eu acho que é bem legal mesmo. Cara, na hora que você pediu, assim, lógico, de uma condição, eu puder dominar o assunto e poder ajudar, pode contar comigo aí. Legal, Hoje, show de bola. hoje essa realidade aí híbridos elétricos está chegando, já é realidade nas nossas ruas brasileiras, né, na nossa frota. Muito carro que está saindo de fábrica hoje para blindar, você não encontra mais a combustão, muito poucos aí, as opções, né? É mais híbrido e elétrico. E a tendência está mudando, está trocando os híbridos pelos elétricos agora, né? A gente Então, pode se preparar aí, vamos receber muitos esses carros aí nas ruas. eu queria fazer uma pergunta aqui, bem interessante, porque, pelo menos ao meu ver, esses carros híbridos e elétricos que estão chegando aí, esse volume, né? Sei que já tem isso lá atrás, já tem alguns carros que começaram lá um tempo atrás, né? Acho que mais ou menos o quê? Uns 10 anos já que começou isso, os primeiros carros. Olha, eu acho que faz mais, porque assim, ó, eu tenho o carro que eu cuido até hoje de frota blindado, 2006. O mais velho que eu tenho é 2004. Tá, então, desde 2004. Então, a avalanche de carros elétricos que entraram no mercado foi agora esses últimos anos, né? Foram agora esse tempo aí. É, Eu tenho uma dúvida, cara. o volume ficou mais expressivo dos últimos anos, né? Então, a partir de 2018, eu percebi que tem um volume maior. Com a entrada de alguns modelos mais sofisticados, como Porsche, BMW. Enfim, existe BMW 3 2014 rodando, puro elétrico. Né? Puro Então, elétrico de aço. a minha dúvida seria o seguinte, Edson. Se em 2004, que você pegou esse primeiro carro, né? E aí, em 2006, que você conhece também, 2018, você falou que veio essa grande avalanche de carros aí, né, com tecnologias diferentes, de montadoras diferentes. 2018 para 2023, nós estamos falando aí de 5 anos, é isso? Né? Nesses 5 anos, parece-me que aquele medo das baterias, parece-me que o histórico de baterias, sejam elas pegando fogo, ou sejam elas entrando em curto, tal, parece que esse mito, nós já temos um histórico disso, isso daí dá para a gente ter uma condição de analisar, Jason, as baterias, elas, com 5 anos, elas estão nessa vida, como é que funciona essa questão de todo esse tempo de amostragem de carros, apesar que é pouco ainda comparado com a frota nacional, né? É. Mas como é que é essa amostragem de histórico de manutenção de bateria, diagnóstico, na sua avaliação aí? Ainda é o grande pênalti? Como é que está isso? Olha, a bateria hoje a gente pode considerar um item muito importante do carro. Lógico, tem todos os conjuntos que vai compor o carro. Porém, a bateria, se ela não tiver em condições adequadas, o carro híbrido ou elétrico, ele não funciona, ele não anda. Então, você tem, lógico, outros fatores, controlador de potência, conversor, inversor, os cabos. A bateria em si, no meu ponto de vista, é o item principal. Por exemplo, vamos pegar aí esse carro 2004 que eu comentei contigo, 2006. O problema dele é a bateria, tem envelhecimento de célula. Então, a bateria teve o tempo de vida para uso automotivo. Não que ela estragou, detonou, só que ela perdeu a capacidade de densidade energética e que já não consegue trabalhar como tem que ser num carro, num veículo. Então, ela pode ser usada numa segunda vida. Um sistema de fotovoltaica, um sistema de backup, alimentar data center, esse tipo de coisa. Só que a bateria em si, ela tem suas vidas, né? A primeira e segunda, hoje, que é válida comercialmente. Para ser usada no meio automotivo, ela tem que ter uma certa necessidade energética.
que às vezes, com o tempo, a própria química vai se deteriorando e ela para de ser eficiente para uso automotivo. Ela tem uso no fotovoltaico. Perfeito. Então, você está falando que a bateria do carro, ela tem lá a primeira vida, que ela utiliza a função de movimentar os carros, né, de ser a matriz energética dos veículos, né, e ela pode ter uma segunda vida, que você falou aí sobre sistema fotovoltaico, uma série de coisas. Mas eu queria voltar um pouquinho, antes de chegar nesse aspecto aí. Uma das coisas que eu queria saber é o seguinte, é, antes de ela ter a segunda vida, existe alguma recuperação, ou seja, existe alguma manutenção ou algum diagnóstico que você determina, olha, isso aqui já vai para a segunda vida ou não, dá para recuperar. Como é que é feito esse procedimento, Espinosa? Bom, vamos lá. Todo carro, independente da tecnologia da bateria, ele te dá sinais. Como que é esses sinais? Você vai perceber que quando o carro você comprou o carro, você pegou o carro usado, você vai perceber que ele tem autonomia, né? Ele vai fazer uma mesclagem lá, se for híbrido, ele vai fazer uma mesclagem de combustão com elétrico, mas ele vai fazer uma média de quilometragem. Essa média vai começar a diminuir, no caso do híbrido. No caso do elétrico, ele vai diminuir a média também, porém, ele vai ficar puro elétrico. Então, esses sinais que você vai perceber que a média começou a diminuir são sinais que a bateria já está tendo a sua degradação. Ou por um motivo de envelhecimento, pelo ano, modelo do carro, que pode ter um consumo exagerado. Por exemplo, o cara usa o carro como aplicativo. Ele vai ter um uso extremo, ele vai estressar a bateria mais rápido. E o condutor vai perceber que o consumo dela, a média dela, está sendo menor e o consumo maior. Está consumindo mais energia e fazendo menos média. Então, já são sinais que o condutor já vai perceber. É onde ele já vai poder ter que se programar para poder fazer uma análise e uma manutenção preventiva ou corretiva, dependendo do estado que ele vai parar ou não. Então, depende desses sinais que o cara tem. A geografia também é muito importante. Se você estiver em locais do país que é muito quente, essa degradação também é maior, é mais rápida, porque a bateria Tá. não combina com o calor. Eu Alguns tenho carros uma... têm, por exemplo, a manutenção do carro, por exemplo. Alguns carros têm sistema de arrefecimento da bateria pelo ar-condicionado do carro. Outros são líquidos, outros são forçados, ventilação. Então, dependendo do local onde o carro está, se é muito quente, muito frio, influencia também na vida da bateria. Se é um lugar da geografia também que tem muita ladeira, muito morro, ele vai ter mais consumo, a bateria vai estressar mais rápido. Então, são sinais que ele vai poder entender que ele precisa fazer uma manutenção corretiva, né, ou trocar a bateria, ou, enfim, depende como que ele vai apresentar. E tem que levar para um profissional treinado para fazer essa análise. Aí vai ter que ter ferramentas como scanners, multímetros, fórmulas matemáticas que ele vai ter que entender lá para poder calcular a bateria, o tempo de desgaste da bateria, calcular o envelhecimento dela para poder tomar uma atitude de manutenção corretiva ou, né, reparativa. Aí depende a situação que o cara vai entender lá no carro. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, bem. Você estava falando de manutenção, né? Então, a bateria começa a dar sinais, né? Uma delas é autonomia, outra, né, a bateria descarregar rapidamente, enfim, você começou a dar aí alguns inputs. Existe alguma maneira preventiva de você começar? Porque, assim, quando falamos de manutenção preventiva do carro, você tem lá o nosso famoso manual do carro, né? E ele vai falando, ó, com tantos mil você troca tal peça, com outros mil você troca essas outras peças, tal, tudo mais. Você não precisa esperar para trocar. Se você está fazendo algum tipo de manutenção ou parou, você pode fazer uma manutenção preventiva, ou seja, você analisa aquelas peças e fala, olha, a sua embreagem vai durar mais 5.000 quilômetros, mas seu carro está aqui, vamos trocar essa embreagem? Então, você É um troca antes desgaste da natural, compra. né, de uso, é natural. A bateria Isso. também tem essa mesma ideia, essa mesma linha de raciocínio. Depois que você Mas colocou ela para existe, funcionar, mas existe um diagnóstico hoje sim, preventivo da sim, bateria? sim, existe. Sério, Existe, cara? você pode fazer. Existem scanners mais sofisticados, mais novos, que você consegue calcular o tempo de vida da bateria, ele te dá em porcentagem. Aí você consegue fazer uma média.
O ideal é você sacar a bateria, colocar na bancada e fazer os testes de aferição na célula, na bateria. Onde ali você consegue visualizar se a bateria, por exemplo, se for um carro de litoral, ele pode estar com oxidação nos terminais. Isso aí tem um desgaste, você tem perca de energia. Então, se é um lugar muito quente, que está fora do litoral, você tem também o desgaste da bateria em função do calor. Lugar muito quente. Às vezes o ar-condicionado não dá conta de refrigerar a bateria. Ela está trabalhando sempre sobre uma temperatura maior que é o recomendado. Então, assim, são várias variáveis que a gente pode apontar aí, fazer os inputs para poder entender, mas cada caso é um caso. Depende como o condutor usa o carro. Por exemplo, tem casos aí que o cara é aplicativo que dá carga 2, 3 vezes no mesmo dia, usa um carregador de má qualidade, né? Usa carregadores, ou dá uma carga errada, parcial, não carrega o carro totalmente como tem que estar carregado. Então, tem várias situações aí que a gente pode apontar aí, como um mau uso, um defeito de fabricação, uma saturação da bateria por temperatura, oxidação. Então, assim, cara, eu já peguei vários modelos. Ó, estou recebendo um carro agora de Belém do Pará, carro de enchente. Enchente? Enchente. É um Lexus que tá na enchente, que passou por enchente, carro de leilão, e está vindo para São Paulo para fazer manutenção na bateria. Eu tenho outro caso também de uma Mercedes, uma série S400, que está vindo do Nordeste. Tem uma bateria de lítio de 125 volts, 6 amperes, 6,5 ampere-hora, e o carro parou. O carro parou e a bateria está vindo para manutenção corretiva. Os dois estão vindo, né? O Lexus, a Mercedes quanto o Lexus estão vindo para manutenção corretiva. Manutenção preventiva hoje ainda é muito novo você oferecer, porque a tecnologia eletrificada dos carros está chegando agora para o Brasil. Tem poucos treinamentos, poucos profissionais preparados, os históricos ainda são muito poucos. Você vai pegar alguns históricos aí, porém é muito mínimo. Você tem uma fração aí, uma documentação muito pouca. Aí você tem que fazer um network, conversar com um com o outro para saber se pegou, não pegou, como fez, como não fez. Os treinamentos também estão começando agora, né? Os profissionais estão se preparando, se formando, e até pegar uma expertise, fazer laboratório, ferramenta, testar procedimentos, isso aí demanda um tempo, né? Para formar um profissional desse aí, eu acho que vai um tempo ainda. A galera que quer começar a trabalhar com isso aí hoje, tem que começar... Era para ter começado ontem a estudar, se preparar. Porque é muito complexo, cara. Tem vários tipos de bateria, vários modelos de carro, conversor, inversor. E o mercado, a indústria, está colocando o carro para fora. A BYD chinesa chegou agora aí na Bahia, na planta da antiga fábrica da Ford. E os caras já estão colocando o carro para fora. Já tem carro blindado BYD. Você viu comigo, né? Você tem, acho que, uma filmagem de um aí. Você viu que nave que é o carro, né? Imagina, aquele carro precisa de manutenção. Como é que faz? Cadê documentação? Cadê scanner? Cadê manual técnico? Manual de procedimento? Cara, assim, o boom de carro elétrico já está nas nossas ruas aí, e a gente tem que correr atrás agora de saber entender como é que funciona, quando quebra, o que tem que ser feito, como tem que ser feito procedimentos técnicos. Porque bateria, gente, bateria é bateria. Né? Tem baterias de tecnologias diferentes? Tem. Porém, você tem que entender como que é a química de cada um, como que você tem que tratar cada química para poder fazer o recondicionamento da bateria. Mas tem, manutenção tem. A indústria está bem madura com isso aí, cara. Tá muito Eu legal o queria, trabalho. eu queria fazer aqui algumas perguntinhas aí de jogo rápido até, né? Nós estamos falando aí da evolução das baterias, né? Porque você acabou de falar, tem a bateria de lítio, né? Já teve bateria de níquel. Lítio ferrofosfato. Isso. Então fala para mim aí quais são as baterias dos veículos híbridos e dos veículos elétricos que rodam hoje em território nacional. E se você puder fazer uma dar uma dica para quem está nos vendo, né? Tipo assim, ó, fica atento a esse tipo de bateria, entendeu? Eu queria que se você pudesse fazer esse panorama aí, né? Para poder a gente saber o que está acontecendo e o que tem por vir ainda. Olha, hoje o mais comum da gente encontrar no mercado de carros elétricos e híbridos é o seguinte: a bateria de níquel metal hidreto e de lítio-íons. São os mais comuns. Você vai encontrar alguma de lítio ferrofosfato? Cara, vai, mas não é
tanto volume quanto tem de níquel metal hidreto e lítio de íons. Então, assim, eu recomendo o cara que vai querer, que quer entrar nesse mercado aí, começar a entender como é que é, o que é bateria. Entendeu? Bateria de níquel metal hidreto, que todos os Toyotas e Lexus têm, cara. É uma bateria, assim, teoricamente tranquila de trabalhar, uma bateria bem segura. Esse carro que eu falei para você que eu tenho, que eu cuido dele desde 2004, é um Lexus, importação independente, híbrido. A bateria dele é níquel metal hidreto, durou até, cara, a última manutenção que eu fiz nele foi em 2020. Então, quer dizer, 2004 para cá, 10, 14, 13 anos mais ou menos, é isso? Essa bateria dura esse tempo todo. Aí o cliente fez a troca das baterias que precisava trocar, eu cuido do carro até hoje, mas o conversor e inversor, cara, tava inteiro, sem, sabe, nada de manutenção para fazer, só uma limpezinha lá e pau. E foi feita a troca de algumas células, algumas unidades de energia da bateria, o pack ele tem 30 células, a gente fez a manutenção dele e o carro está até hoje rodando, e é um carro blindado, nível 3, pesado o carro. Esse carro que está vindo agora para mim, estou te Então vamos colocando lá, ó, peças mais peraí, recentes, né? peraí, eu estou anotando aqui, ó. Então, a bateria hoje, a de início é a de níquel metal hidreto, Não, as mais comuns. Eu estou te dando a mais referência, comum. eu estou te Tá, dando referência do carro mais antigo híbrido que eu já trabalhei hoje, que é um 2004, tá. que está E rodando hoje, até hoje. atualmente, os carros que estão aqui, qual que é a bateria que mais roda hoje? Não deve ser de Ainda, níquel metal hidreto, né? ainda é a mesma, só que é da É terceira a geração. mesma? É a mesma, da terceira geração. Você tá brincando, cara. É as mesmas. Ainda, ó, o carro que mais blinda hoje é Toyota. Dos eletrificados, né? Com essa bateria. Com a mesma bateria, só mudou a versão da bateria. E essa bateria de lítio que o pessoal fala tanto? Essa bateria de lítio é que está aplicada nas Porsche, nas BM, só que são baterias mais complexas, né? Ele tem software que controla eles, essas células, né? Então, Tá. assim, A vida útil é a mesma? Quer não, dizer, não dá para diferente. Não, ver, né? não, Ainda porque não tem não dá histórico, para né? isso, não dá para você, não é que não tem histórico, depende do comportamento de como o condutor dirige o carro. É, você Então, explicou lá atrás. se ele tem um uso extremo, a bateria vai ter um comportamento, se ele tem um uso mais moderado, é outro comportamento. Então, não dá para você calcular e desenhar um modelo que o cara usa o carro. Então, é relativo. O cara tem que pegar o carro, usar e meter na chave, meter marcha lá e usar o carro. Se ele vai E pegar o, muita ladeira, se ele vai pegar muito tempo quente, já são outras situações que não dá para então, ó, controlar. quando você fala de dirigir um carro, você vai lá na autoescola, aprende a dirigir, tira o pé da embreagem, devagar, acelera, carro automático não, só dá a partida e vai embora. E o carro elétrico, eu já ouvi dizer por aí que o dono do carro, o motorista, também ele vai ter que se adaptar a andar com esses carros, né? Por conta justamente disso, né? Existe um modo de consumo no qual você desgasta mais, que você alivia mais, tal. É isso mesmo, Edson? Tem o comportamento do dono do carro ali, do cara que está dirigindo, ele influencia também na vida útil e na questão de quebra e manutenção das baterias? Olha, o que você está falando aí, fazendo referência, são algoritmos que o carro tem, dos módulos, que você tem um perfil de dirigibilidade. Por exemplo, você quer um modo econômico. O carro ele vai limitar o motor elétrico a determinado km de velocidade para você manter, fazer um cálculo para você manter a autonomia da bateria maior. Então, hoje, o que acontece? Você tem 3 módulos, né? Você tem o módulo Eco, o modo Estrada e o modo Esporte. O que vai acontecer? Ele vai liberar mais torque no carro, ele vai te liberar mais velocidade. Consequentemente, você vai ter mais consumo de bateria. No caso dos carros elétricos, tá? Esse módulo funciona mais, você percebe essa diferença nos carros elétricos. Nos carros híbridos, ele tem uma transmissão ainda, que tem um motor a combustão, e ele faz um mixer. Ele trabalha em conjunto com o motor elétrico e com o motor a combustão. Vou te dar um exemplo do Toyota. Um Toyota com o tanque cheio e a bateria carregada, o computador de bordo dele te dá autonomia de mais ou menos 1.000 quilômetros. Então, ele vai trabalhar em conjunto, ele vai pegar o que o carro tem de energia, e mais ou menos ele vai calcular trabalhando no módulo econômico, no modo estrada ou no modo esportivo,
e vai te falar a autonomia que ele consegue desenvolver naquela condutividade lá, onde o cara está dirigindo o carro. Só que ali, ele não vai colocar os vetores que você pode ter, por exemplo, vou pegar muita ladeira, eu vou com o carro carregado, eu estou com a família, então o carro tem um sobrepeso, o clima está quente, eu vou usar muito ar-condicionado, eu vou consumir energia, e assim, cara, tem várias variáveis aí que a gente pode colocar aqui, apontar, que vai influenciar no cálculo do consumo. Então, Havia uma, havia uma pesquisa aqui, um cara falou uma vez, que soltou o seguinte, que aquilo que as montadoras informam de quilometragem, né, de distância que o carro pode percorrer, você pega esse número e diminui 30%. Não teve uma conversa assim, né? Então, não está totalmente errado. Eles não estão errados. Pode ter até mais de 30% ou até menos. É uma variável. Porque, como eu estou te falando, tá lá, você carregou teu carro, colocou lá no eletroposto, deu carga, tá lá 100% de bateria. Estou falando de falar carro elétrico, né? Carro híbrido. Você tá com a bateria cheia, né? Só que a bateria dá aquela oscilada, porque a transmissão, ela tem um inversor e conversor que vai fazer a carga, que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Então, assim, qual que é o peso que você está carregando no carro? É sobrepeso? Quando eles se basearam nesse 30%, quais são os fatores que eles usaram para poder chegar nessa conclusão? O carro cheio, né, com a tara máxima, com a carga máxima dele, pegou muita ladeira, a constância dele pegar muita subida foi maior do que pegar descida ou lugares planos? Então são coisas que você tem que analisar. Errado totalmente não está. Lógico, o carro tem uma perca. Só que é relativo, né? Não dá para a gente falar que é exato. Porque o carro elétrico, ó, eu vou te dar uma experiência do. Eu tenho um carro elétrico, tinha, né? Vendi. E eu resolvi fazer um teste com ele. Eu fui até o interior, dei uma carga nele. Eu tinha um carro que tinha autonomia de 400 km. E eu tinha que fazer um trecho que eu tinha 280 km. Se eu tinha 400, pelo computador de bordo, eu só vou rodar pelo GPS no cronograma ali de viagem, só 280, então eu ia de boa, ainda me sobrava um pouquinho de reserva de energia. Beleza, 280 quilômetros. Eu cheguei nesses 280 quilômetros com autonomia de 400, só com 5% de bateria. Então, se você for fazer esse cálculo dos 30%, deu mais de 30% de perca. Se eu tinha 400, cheguei com 280, era teoricamente para mim ter 120 km de autonomia ainda sobrando. Cara, aí você chega no lugar para abastecer, tem um carro lá abastecendo, né? Tipo assim, o cara não sabia que você ia usar aquela hora, ele tá lá usando, né? Não, e Essa outra, questão. tem outros fatores também, o tipo de tomada. Não é um padrão Isso, para todo mundo. isso, era nesse ponto que eu queria chegar. Porque o pessoal fala daquela fast charger, né? Que é aquela de carregamento rápido. O pessoal fala que tem uma que, se não tiver bem instalada, ela pode danificar a bateria. Então, assim, tudo isso, para quem quer mexer com carro elétrico, então, nós estamos falando aqui, ó, sobre a manutenção, sobre a análise preventiva, sobre o tipo de condução que o cara tem, nós estamos falando sobre carregamento. Na minha opinião, é uma É muito enxurrada de complexo. tecnologia É muito muito complexo. rápida, entendeu? E aí você pega a linha Toyota, que tem um tipo de modelo de carga, de bateria, aí você pega a linha Porsche, IBM, que tem um outro modelo que é muito mais complexo ainda, e dentro desse cenário está lá o mecânico, né, que é o cara que tem que se preparar com isso, dentro desse cenário está o condutor, tá? Aí tem a empresa de blindagem que você, né, tem aí bastante familiaridade, que você dá assistência e suporte para todos Eu dou esses caras. consultoria. Não é para todo mundo, não. Em São Paulo tem muita blindadora. Então, Mas, assim, aí, falta profissional. Falta profissional. aí eu te falo, se tem um caminho para prosseguir, ou seja, para o cara começar a trilhar este caminho de manutenção, porque é o seguinte, tirando o powertrain, né, o restante, freio, suspensão, chassi, tem lá as suas particularidades, mas basicamente está ali, né?
basicamente o mesmo, né? Você tira ali ó, o sistema energético, em vez de ser de combustível, é uma bateria, e o de tracionamento, que hoje você tem um motor lá nas rodas, ou motor central, enfim, que recebe carga dessa bateria. A minha dúvida, eu fiz eu montei esse cenário aqui, não é para te colocar na parede, não, mas Não, é tranquilo, se eu justamente para. puder responder, eu tô às ordens. Não, assim, vamos imaginar o seguinte: eu enxergo que isso é mais uma oportunidade para as oficinas mecânicas. O cara que já mexe com GNV, com gasolina, com álcool, com diesel, né, com as picapes diesel, tá, tudo mais, ele arrumou mais uma matriz energética que traciona o carro. Então, ele já tem esse modelo, né, de mais uma oportunidade. Tudo bem que, aparentemente, parece um presente de grego, né? Pô, Jason, arrumaram mais uma matriz energética aqui Mas que não dá é, mais Geisa. Lembra problema. quando mudou o carburador para injeção? Eu lembro. Não, é a mesma fase, mesmo ciclo. Não O é, não é. pessoal, O o motor pessoal era do diesel. combustão ainda, pô. Você tá zoando. Cara, nessa época eu trabalhava com diesel, e aí eu tinha que sair com o de transmissão para poder visitar as oficinas. E tinha que falar pro pessoal, ó, motor, esse motor, a bomba vai acabar, a bomba de injeção vai acabar, vai entrar como rei. Nossa, os caras davam corridão na gente lá das oficinas, cara. Os mecânicos raiz lá não queria saber disso aí, não. E como é que é hoje? Onde você vê bomba. É, hoje não tem mais. Tem até os caminhões antigos, mas acabou o carburador, acabou bomba ejetora. Agora é tudo injeção direta, indireta. Entendeu? E tá aí, estão sobrevivendo junto com o pessoal do combustão e os caras estão se adaptando. Tem muito cara ainda hoje que está fazendo treinamento de injeção direta. Mas não foge da minha pergunta, não. Minha pergunta Vamos é: lá. qual o caminho que se deve trilhar até começar um dia que chega esse carro na oficina, entendeu? Então, assim, se você tivesse que aconselhar o pessoal aqui para, olha, faça esse caminho, né? Porque toda essa enxurrada que eu falei aqui, cara, assusta, né? Porque o cara já tem a correria dele do dia a dia. Então, qual que é o caminho da eletrificação, do aprendizado da eletrificação, ao seu ver aí, nas manutenções de baterias, correções aí, diagnóstico? Vamos lá. Olha, por que eu falei Toyota? Toyota é um carro que não é plug-in, que tem um adendo hoje. Você tem carros plug-in e não plug-in. São carros com tecnologia simples, fácil de você manusear, não tem arrefecimento dele por água ou ar-condicionado, você consegue ter acesso rápido à bateria. São baterias, são packs de baterias que são a refrigeração dele via forçada, né, ventilador. Então, são tecnologias teoricamente simples e eficientes. Você consegue entender, ter acesso, tem bastante documentação, não é complexa como uma Porsche, por exemplo, uma BMW. Então, eu acho que o cara tem que hoje começar a se reciclar, desconstruir muita coisa que ele pensa que o carro elétrico e eletrificado e começar a se reciclar. Por exemplo, fazer treinamentos de eletroeletrônica básica para entender o que é componente eletrônico, saber manusear equipamentos de retificação, que são o que a gente vai usar para poder fazer as baterias, entender a química de bateria, que são várias químicas de bateria, saber um pouco de matemática, porque alguns modelos matemáticos que é o que você usa para fazer envelhecimento, calcular o envelhecimento da bateria. Então, são esse tipo de coisa. Eu acho que não tem uma receita do bolo. Eu acho que o cara tem que começar a desconstruir essa ideia que o elétrico é complexo, mas ele é complexo, porém, se você começar a entender, você vai ver que não é tão difícil de manusear com o equipamento. Então, você tem que ter alguns entendimentos, né, de eletroeletrônica, eletricidade, e você consegue saber lidar quando o carro chega, entender, ler o scanner, ler o DTC, enfim, porque ele tem rede CAN, tem rede LIN, tem todos os circuitos eletroeletrônicos que um carro a combustão tem. A diferença é que ele tem um pouco mais de sistemas eletrônicos, né, tem mais componentes, porque é a evolução do carro mesmo, não tem jeito, o carro vai evoluir para esse lado aí. A pegada do elétrico hoje, o Jason, é o carbono zero, velho. O pessoal está colocando o carro eletrificado para poder entrar nessa onda de carbono zero. Menos poluente no nosso meio ambiente, cara.
É isso. Cara, mas o Brasil ele é espelho para isso, né, cara? A gente tem aí as nossas matrizes energéticas aí, talvez não, são uma das mais limpas do mundo, né, cara? A gente, enquanto o pessoal queima carvão lá para poder fazer a energia elétrica, nós temos aqui energia eólica, hídrica e uma série de coisas, né? O Brasil vende crédito, né? Isso, isso. Eu tenho uma pergunta para você aqui, bem interessante. Cara, a respeito hoje de scanner, olha essa avalanche de carros que vem chegando aí, né? Os scanners que estão no mercado hoje são scanners que atendem boa parte das demandas dos veículos híbridos e elétricos ou ainda não? Cara, sim, todos os scanners hoje que tem no mercado estão prontos para receber esses carros elétricos. Porque, assim, aqui no Brasil, para a gente, para alguns, está sendo novidade agora. Só que essa tecnologia vem de fora, né? O maior celeiro de desenvolvimento de tecnologia de carro híbrido elétrico é a China. Então, a maioria dos scanners hoje principais que a gente tem, vai, de onde vem? China. Existem equipamentos Made in específicos. China! Estudante Existem de China, equipamentos, daí eu falei, made in China, aí já era. viu? Existem equipamentos específicos para carros elétricos, para tratar com bateria? Sim, existe. Só que a demanda hoje, acho que não vale a pena a gente discutir, falar, não, vamos investir lá 100, 200, 300 mil no laboratório para bateria. Não tem tanta demanda assim de trabalho. Pode ser que amanhã tenha, eu acho que vai ter. Só que hoje eu acho que está começando, então acho que é hora do pessoal começar a entender o que, que é, porque até mesmo se você comprar hoje, o carro chegar para você daqui a 3 anos, o equipamento já ficou obsoleto. Então, mas assim, humanamente é impossível você diagnosticar uma bateria, um carro elétrico, sem equipamento, sem ferramenta. Não, não dá, não dá, não Não dá. dá, não consegue. Tira uma outra dúvida aí. Eu estou sabendo aí que no nosso próximo bate-papo aí, você vai aprontar uma, né? Você tem um enviado lá na China, é isso? Ah, pode falar agora ou não? Claro, pô, já dá um spoiler já, pô. A gente começa a Ah, falar tá bom. aqui, que A aqui é gente só vai. uma pontinha daquilo que é, vai ter, né, meu? a gente tem um amigo muito próximo aí, que é o Takahira. Ele é coordenador do curso de direto da Instituição Mauá de Tecnologia, uma faculdade que tem aqui em São Paulo, no ABC. E o Takahira está lá fazendo uma feira de reciclagem de bateria, tecnologia de baterias. Então ele está lá agora, fez uma live com a gente, vai fazer uma live com a gente, se der, vai fazer uma live ao vivo lá da China, mas ele vai estar com a gente aqui no bate-papo, vai trazer as novidades, vai trazer alguns flashes que ele teve lá. Quem estiver assistindo, não perde, não perde, que vai ser umas coisas muito legais aí, bem novidades. Se vocês acham que está vendo muita coisa nova aqui no Brasil com carro elétrico, com bateria, o Takahira ele vai falar só de reciclagem de bateria. Só de reciclagem de bateria. Tem uns caras lá estão há anos na nossa frente. Anos, anos. Ele vai trazer imagens de caminhão elétrico, carro elétrico, sistema swap de troca de bateria, recicladores, retificadores de baterias. Cara, vai ser um negócio bem interessante. Quem quiser ver novidade mesmo relacionada a essa feira específica de bateria, reciclagem de bateria, o Taka vai trazer muita coisa legal. Vai ter coisas que ele não vai poder mostrar, outras ele vai poder mostrar, lógico, a gente vai cutucar ele, né? Mas vai ser bem interessante. Eu, pelo menos, fiquei bem impressionado com os flashes que ele mandou pra gente lá da feira. Muito legal mesmo. Ou seja, quem tiver aqui no canal vai beber água da fonte, né, meu amigo? Ah, vai ser quase uma Discover, viu? Vai ser matéria tipo Discover. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui para os finalmente já, agradecendo você, né, mais uma vez aí pelo bate-papo, mas eu não posso deixar de perguntar. Irá existir oficinas especializadas em manutenção de baterias, assim como existe oficinas especializadas em câmbio automático? Você acredita que no futuro próximo o cara vai parar o carro numa oficina mecânica, essa oficina vai diagnosticar, olha, isso aqui é bateria, pode deixar o carro aqui, aí essa oficina pega essa bateria e manda para um cara que vai fazer toda essa análise de célula, fazer toda essa questão de vida útil, vai dar diagnóstico. Você acha que pode haver uma oportunidade nesse mercado aí, Edson? Olha, eu tenho certeza que essa porta vai se abrir, essa oportunidade já está aparecendo, já existe.
né? No próximo vídeo, Takahira vai trazer da China alguns modelos de negócio para inspirar alguns empreendedores, alguns técnicos que vai estar assistindo com a gente, exatamente a resposta para essa pergunta, mas assim, de fato, com imagens. O que já está funcionando lá fora. Entendeu? O que está funcionando. A maior matriz de carro elétrico é a China. O pessoal já está preparado. Então, alguns modelos de negócio que a gente vai ver nessa live com o Takahira, que ele está lá na China, cara, vai ser exatamente isso que você está me perguntando. Que vai existir? Com certeza vai existir, porque você já parou para perguntar, para se calcular quantos carros é vendido hoje eletrificado? Independente se ele é puro elétrico ou se ele é híbrido, se ele é plug-in ou ele é não plug-in, se ele é de uma marca chinesa, uma marca europeia, uma marca italiana, enfim, você já parou para analisar, para fazer esse cálculo de número? Cara, é muito carro, é muito carro. Eu vou te falar pela minha experiência, pelo que eu vejo. A cada 10 carros que são blindados hoje, a cada 10 carros que são blindados, 8 é híbrido ou elétrico. Quando esse carro sair da garantia, eles vão ter que encostar em algum lugar. A cada maioria, 8, a cada 10 a carros, cada 10 10 carros, carros, 8 são híbridos e elétricos, na parte de isso. blindagem ali, né? São carros novos. Então, assim, depois tem uma série de fatores aí econômicos para poder justificar por que esses carros têm assim. Porque a blindagem é cara, mas aí é assunto para outro bate-papo. Aqui a gente teve só um bate-papo bem contraído, só para introduzir mesmo o assunto, puxar alguns temas, alguns tabus. Mas assim, para blindar um carro hoje não é barato. Então você tem todo um processo burocrático, mais um input econômico alto. Então, assim, para blindar um carro hoje, você vai pegar um carro zero. Né? Se entende-se que vai ser um carro zero. Esse carro zero, hoje, a indústria não está mais fazendo a combustão. Com exceção se ele for diesel. Uma SW, uma caminhonete, um SUV diesel. Mas alguns modelos de SUV, eles são híbridos. Então, o que eu percebo? Cada 10 carros que entram para fazer a blindagem, 8, eles são entre híbridos e elétricos. Então, vai ter mês que vai ter porcentagem maior lá de híbrido, vai ter mês que vai ter porcentagem ou tudo elétrico, e aí vai, vida que segue, tá tudo bem. Porque o mercado está colocando essa regra, então a gente está se adaptando ao mercado. Quando esses carros derem manutenção, ou a bateria envelhecer, ou, por exemplo, ele cair numa enchente, ou num acidente, ou ter um problema, enfim, um problema mecânico, elétrico, por um motivo, sei lá, qualquer. Quem vai cuidar desses carros? Hoje, se você pegar um especialista em transmissão, você vai na oficina do cara, ele só faz transmissão, e o cara entende de transmissão, ele tem os seus fornecedores de peças de reposição, ele tem os seus treinamentos, tem sua expertise, tem suas ferramentas, seu laboratório, seu ambiente todo preparado para a transmissão, para trabalhar com transmissão automática. Aí o cara pode trabalhar lá com DSG, com CVT, enfim, cara, uma infinidade. O cara aparecer lá, o cara vai conseguir desenvolver o trabalho dele. Na condição do carro híbrido elétrico, nos eletrificados, se ele é blindado, se ele não é blindado, cara, vai ter que ter um especialista. Desde o manuseio para sacar a bateria, que precisa de ferramentas especiais, que é um outro tema também, que você pode chamar o pessoal aí que faz ferramenta, você precisa ter um ambiente diferenciado. A instalação elétrica é diferenciada da oficina, as ferramentas são diferenciadas, alguns certificados de segurança você precisa ter, alguns EPIs vão ter que ser aplicados nesse tipo de manuseio. O ambiente em si vai ter que ser um ambiente controlado, não vai ser qualquer um que vai poder entrar, não vai ser qualquer um que vai poder manusear. Então, assim, cara, tem muita informação ainda para poder passar, muita informação para aprender, para reciclar, tecnologias que vão e vêm, mudam. Então, essa minha experiência, meu olhar no mundo de blindados, é o que eu posso hoje fazer um testemunho. Vai precisar, sim, desse profissional, o mercado está empurrando esse mercado, essa tendência para frente, e esses carros vão à hora da manutenção. Bacana. E quem estiver pronto, vai sentar na mesa para comer esse bolo aí. Show de bola. Edson, obrigado aí, viu? Na verdade, aqui foi só uma pontinha do que tinha aí pela frente aí, né, meu? Tem muita coisa boa para conversar, nós vamos dar sequência aqui. Edição, como é que a galera te acha? Eu estou vendo aí, ó, é o seu
@launchtech_consultor, é isso? Isso, esse é meu Instagram profissional e eu trabalhei um tempo para a Launch, né? Hoje eu estou como Bacana. consultor, mas eu estou ali. Se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, ver o dia a dia, como é que é o trabalho com aplicação de scanner, sistema autônomo, manutenção de bateria, alguns trabalhos eu coloco lá, eu posto lá. Outros Legal, a gente show tem de bola. treinamento, eu ministro alguns treinamentos, palestras, a gente desenvolve alguma coisa junto aí também. Show de bola. Edson, obrigado, viu?